Aliados do presidente da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, defendem que a análise do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria seja analisado em fevereiro. André Anelli, de volta no nosso 3 em 1, agora vai trazer essa expectativa de quando é que vai votar, hein? A oposição declarou que o intuito é derrubar o veto já na primeira sessão, começando o ano legislativo com a derrubada do veto. Fala pra gente, Anelli, o que se sabe a respeito disso? Muito pouco por enquanto, viu, Kobayashi? Isso porque uma sessão conjunta precisa ser convocada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e até o momento o Congresso Nacional não fez nenhum movimento nesse sentido, uma vez que a casa encontra-se em recesso, retorna às atividades apenas na primeira quinzena de fevereiro do mês que vem. Mas, de fato, já existe sim uma mobilização, principalmente liderada pela oposição ao atual governo, para que a primeira sessão conjunta de deputados e senadores acabe então votando, já enfrentando logo de cara esse veto integral do presidente Lula no dia de ontem, aqui no Palácio do Planalto, ao projeto de lei da dosimetria, que prevê então reduzir as penas aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações dos prédios aqui dos três poderes, podendo beneficiar inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o entorno dele do chamado núcleo crucial da trama golpista, assim denominado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, o que o Congresso Nacional espera nesse momento é o fim do recesso parlamentar para pressionar Davi Alcolumbre no sentido de que ele convoque essa sessão conjunta e já na primeira sessão conjunta, esse veto presidencial e alguns outros, como costumam acontecer de praxe, seriam analisados, mas o empenho especial nesse momento é para que o veto ao projeto de lei da dosimetria seja derrubado. Por outro lado, tem mobilização também aqui no Palácio do Planalto. A gente destaca que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, já disseram então que vão fazer um esforço concentrado no sentido de tentar reverter principalmente 35 votos na Câmara dos Deputados. Isso porque esse foi o número acima do mínimo necessário para aprovar a então proposta de lei da dosimetria, que eram necessários então 257 votos na Câmara dos Deputados, teve 35 votos a mais, chegando a 292, e o governo federal acredita que é possível sim reverter esses votos, fazendo com que a Câmara dos Deputados deixe de ter a maioria e aí então impeça de uma vez por todas o Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Lula. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, falando ao vivo e diretamente de Brasília. Por aqui, ô Piperno, eu quero entender o seguinte: se for inevitável a derrubada do veto, não seria bom para o governo que isso já acontecesse de fato mesmo na primeira sessão, na primeira oportunidade, para começar o ano e virar a página, não se fala mais nisso, outros projetos, outras pautas, esse tanto de pauta aí de interesse do governo, e aí? É claro, eu acho que quanto mais cedo se resolver essa questão, melhor, né? Tem que enterrar esse assunto, qualquer que seja o resultado. Eu acho que é legítimo o esforço aí do líder Lindbergh para tentar reverter esses votos. A oposição vai fazer exatamente o contrário, quem sabe até tentar ampliar esse número de 292. Agora, eu acho que é uma outra variável que vai acabar contando, vai entrar em campo. Quer dizer, falta um mês mais ou menos para a reabertura dos trabalhos do Congresso, né? Até lá, vão continuar saindo muitas pesquisas de opinião. Se o presidente Lula continuar na frente ou se ampliar a sua vantagem, a chance do Lindbergh arrumar esses 35 votos cresce. Se a popularidade do presidente cair e, por acaso, Flávio Bolsonaro avançar, aí o efeito é o contrário, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso também, até porque boa parte dos nobres parlamentares não vota só pela beleza dos projetos, né? Vota também por pragmatismo eleitoral, né? Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, Kriegner, pegar o retrato daqueles que votaram de um jeito há meses atrás e que mudou de voto agora, meses depois, né? Porque daí é a prova fatal, é a radiografia de que o parlamentar não tem convicção, né? De que vota de acordo com o vento.
Mas aí vai ser uma prova a mais, né, disso. A gente não precisa de mais provas, né? Não precisa de mais provas, Koba. Tem tantos parlamentares que a gente vê que mudam de posicionamento e hoje, inclusive, nessa era digital, que você tem registro de tudo, né? Fez uma fala aqui, uma fala ali, tá registrado, mas aí depois ele fala e diz que não foi bem assim, ou que se equivocou, não se expressou muito bem, ou na hora era outra cabeça e agora o cenário mudou. Conta um monte de história e depois aí, quando o povo fica revoltado, de alguma maneira incomodado, vai lá e manda uma emenda lá, faz alguma coisa pro município e tenta apagar um pouco dessa história. Até o povo cansar. Eu acho que isso volta para a responsabilidade do eleitor. Essa punição não é um crime ele mudar de posicionamento, mas é uma punição que precisa ser feita por parte do eleitor na hora do voto. O eleitor vai continuar escolhendo esses que andam aí de um lado para o outro sem nenhum tipo de convicção, só sendo guiados por oportunidades ou por ganhos, interesses, o eleitor vai realmente querer alguém que defenda o que acredita, né? É na urna que resolve esse tipo de coisa. Quando você vê político mudando de opinião, Gani, já tem uma frase pronta na cartilha do político, um jargão, que é: eu não tenho compromisso com o erro. E aí ele, né, justifica a mudança. Você pode ver, eles falam muito essa frase aí. E na verdade eu não tenho compromisso com o erro, mas eu tenho compromisso com as emendas parlamentares. Aí tem compromisso, isso aí. Tem compromisso. E claro que as emendas parlamentares podem justificar essa decisão do Centrão de deixar para fevereiro, justamente para negociar, para ter tempo, né, para fazer preço, porque dependendo de como for o pagamento das emendas, o volume também dessas emendas, pode ser que alguns deles mudem de opinião. Agora, o Piperno, além das emendas, o que mais está em jogo aí nessa negociação toda? A chance, por exemplo, de reeleição. Então, ontem teve alguém, eu acho que foi o Krieger, que lembrou a história do União Brasil e do ministro Sabino. O União Brasil, naquele momento de baixa do presidente Lula, né? Mais ou menos no meio do ano, fechou questão. Vamos para a oposição, os nossos filiados têm que sair do governo. Aí o ministro Sabino foi adiando, até que não teve mais jeito, ele foi expulso do partido. Vejam, o União Brasil, que nunca foi, digamos assim, um paradigma, né, de convicções e tal, expulsou um quadro importante por conta aí de uma discordância, né, em relação ao posicionamento sobre o governo. Muito bem. Não passou nem um mês, e aí já havia aquele movimento de recuperação de popularidade por parte do governo. O que a União faz? Volta, mas com entusiasmo, para o colo do governo, e inclusive exigindo de volta o ministério. Quer dizer, qual é a convicção? Então, vejam, a gente está agora no dia 9 de janeiro. Alguém se arriscaria a dizer qual vai ser a posição do União Brasil, por exemplo, no dia 9 de fevereiro? Eu não faço a menor ideia. Não sei o que vai acontecer. E vejam, eu já vi um outro partido, acho que foi o PP, admitindo, olha que grande surpresa, né? Que liberaria suas sessões estaduais para cada um decidir o rumo do que fazer na eleição presidencial desse ano. Ora, é evidente que o PP, por exemplo, da Bahia, ele tende a ter, pelo menos, uma posição diferente àquela do PP do Paraná. Então, tudo vai depender desse xadrez eleitoral, de como os acordos vão ser fechados e, principalmente, da popularidade do governo. Olha só, nesse momento a gente tem imagens ao vivo, o presidente americano Donald Trump se reunindo com os executivos das petrolíferas, uma reunião que o mundo todo de olho, ele ali conversando com esses executivos e, claro, assunto petróleo. De onde? Da Venezuela. Daqui a pouco mais informações a respeito do que está rolando aí nesta reunião, o que está dizendo o presidente americano Donald Trump. Por aqui a gente volta à nossa pauta nacional para entender aí como é que vai andar esse Congresso, se vai votar já no começo do ano legislativo, se vai ficar para depois ou não, a coisa da derrubada do veto. A turma estava falando aqui sobre emenda parlamentar, pode ser determinante, situação do partido, se vai estar na oposição ou no governo, vai ser determinante. Tem uma mudança bem considerável em relação ao posicionamento do União Brasil, que já foi e voltou, enfim, nesse momento parece que está mais perto do governo.
mas tudo pode mudar, né? A cada dia. E, claro, a situação da popularidade do presidente, o Piperno já havia falado disso, Kriegner, pode ou não ser determinante. Como é que você vê? Eu concordo com todos esses pontos. Agora eu olho também, Koba, que de fato tem um ponto que ninguém está falando nessa questão da dosimetria. Ninguém está mencionando esse que eu diria que é o mais importante, que são as pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro e que estão ali. Então nós estamos falando de, não são todos, mas existem pessoas que têm filhos pequenos, pessoas que têm dependentes, pessoas que têm filhos ou cônjuges que são que têm necessidades especiais, era um muro de arrimo de família. Essas pessoas idosas que estão na cadeia, pessoas que estão passando por questões de saúde e que ainda estão presas. Então, a dosimetria virou essa grande negociação, aí se fala da eleição presidencial, aí o humor do Gumota, o humor do fulano, se o partido X, e tudo isso eu sei, não vamos ser ingênuos aqui, tudo isso entra, qualquer coisa ali em Brasília, na Câmara dos Deputados, vai mexer em vários interesses, mas não se fala daquilo que é o objeto principal, que é a vida de pessoas que foram presas e estão presas desde ali do ano de 2023, estão posicionadas dentro das cadeias, não tiveram oportunidade de sair. Alguns já tiveram agora quando fizeram aquele acordo, reconheceram, enfim, aquela confissão bastante duvidosa, mas que estão pagando a pena até hoje e que com o projeto da dosimetria poderiam estar em casa, poderiam estar cuidando das suas vidas e cuidando das suas famílias. Esses parece que ficam ali, ó, na última categoria, ninguém fala, ninguém lembra e também não traz urgência. Deveria ser a urgência maior, né, desse projeto. E você, Engani, o que complementa? Olha, o que eu complemento com o que o Kriegner trouxe, eu lembro de um personagem chiquanês, o Piperno deve lembrar bem, né, que é E o Povo. Por motivos óbvios. Por motivos e o povo, óbvios. Piperno, e o povo e se exploda. Justíssimo. Então é bem isso daí, na verdade. Você lembra, Kriegner, desse personagem? Eu não. Nem era nascido, né? Não, por motivos óbvios. Não era nascido, mas não lembro. Por motivos óbvios eu também não lembro. Pois é. Isso é bom, né? Um bom sinal. Agora, vamos lá. O ponto aí é que, de fato, é verdade. Você tem pessoas ali que estão sofrendo, mas, na verdade, o PL da dosimetria virou uma grande barganha política. E eu digo mais, se o PL da dosimetria, se este veto, né, ele não for derrubado, aí chancela-se a candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque daí o Bolsonaro não tem mais nada a perder. A família Bolsonaro não deve nada para ninguém. Não deve nada a perder, aí chancela-se de vez a candidatura de Flávio Bolsonaro. Se o veto for derrubado, há uma esperança ainda de que Tarcísio de Freitas seja o candidato por conta desta barganha. Flávio Bolsonaro passaria o bastão e aí Tarcísio de Freitas assumiria. A ver. Ó quem tá levantando o dedinho ali, ó. Fala, Não, eu aposto todo o seu salário da candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas eu vou contar. Você aposta ou não? Ele vai ser candidato. Agora eu vou contar um bastidor. Vai ganhar? Achei que você ia apostar que ele ia ganhar. Não, que ele vai ser candidato. A gente aposta uma pizza. E não vai ser outra. Mas eu vou contar. Vou contar um bastidor. Meia hora antes, uns 40 minutos antes de começar o programa, eu estava lá na redação lendo o jornal Valor Econômico e a Langani passa por mim, e aí, vamos lá, e tal. Eu falei, não, já, última hora foi feita para ser usada, até que um papo furado. Eu estava lendo exatamente uma matéria grande do Valor, alto de página, né? Uma foto enorme do senador Ciro Nogueira, dizendo o seguinte, que o Tarcísio não vai ser candidato. Ele é outro que aposta nisso. Quer dizer, o momento... É o que mais queria ali dos líderes partidários do Centrão era o Ciro Nogueira, que o Tarcísio fosse o candidato. Opa, inclusive queria ser vice. Ele queria ser vice, porque a situação de reeleição dele lá no Piauí está muito complicada. E agora ele está apostando todas as fichas em Flávio Bolsonaro. Por que será, Piperno? O que está por trás disso aí? É convicção? Você bota a mão no fogo pelo senador Ciro Nogueira? Mas nada no fogo por ele. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nesse aspecto, nessa avaliação, eu concordo com ele. Eu acho que o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro. Mas eu já fiz a conta aqui, porque, veja, não interessa a família Bolsonaro negociar o seu capital político agora. Mas nem há uma diminuição de pena, Piperno? Vai que
Diminuição de pena seria... Há 2, 3 anos? Nada, muito pouco, porque, vejam só, é a conta que eu sempre faço. Vamos imaginar que o governador Tarcísio seja o candidato e vença. Aí ele é candidato à reeleição em 30. Ou seja, se dissipa toda a influência do bolsonarismo. Mas o Flávio Bolsonaro vai ter quantos anos em 30? Já vai ter idade ainda competitiva. Não, mas em 30 o candidato... Mas daí já 8 anos é muito tempo para manter o capital, é isso? Exatamente, é muito tempo. Cria-se uma outra vertente, uma outra corrente política. Vai nascer o tarcisismo. Sim, vai ser Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri, essa turma da nova geração. Até na esquerda também, João Campos, Tabata, enfim, vai estar... É tempo suficiente para o Flávio Bolsonaro convencer o Piperno a votar nele. Eita, Piperninho. Mas nem se ele nascer mais umas 10 vezes. Fala aí, ô Kriegner. Não, eu concordo. Flávio Bolsonaro é candidato e vai ficar até o fim. Ele veio para ficar, acho que não tem mais espaço de negociação, até porque o tempo conta muito, né? Então, se fizer qualquer tipo de alteração agora ou daqui a alguns meses, isso aí já é tarde demais para alguém iniciar uma campanha, tipo um Tarcísio ou um Ratinho, começar uma campanha de peso para poder enfrentar. Ninguém tem a garantia de vitória contra o presidente Lula. É muito difícil você vencer um presidente em exercício. Então, se já se posicionou, agora vai até o fim. Agora, eu só não cometeria o erro de apostar, como o Piperno fez, apostar o salário do Alan Gani, porque é muito dinheiro. Realmente, aí sim, meu.